vou iniciando aqui. Para quem não me conhece, trabalho no marketing. Estamos trabalhando desde o início, estruturando a nossa área para gerar mais conteúdos aqui junto à nossa comunidade também. E agora nós vamos abrir também uma vertente muito forte aqui e uma parte específica de LGPD aí para os nossos parceiros. Tá? Vamos falar então de adequação e como que a gente pode dar o suporte aí para os nossos parceiros. Fica aqui o meu e-mail, o meu contato, o meu WhatsApp também, depois a gente pode compartilhar para ficar aí mais fácil a comunicação, e o meu Telegram também. Eu fiz uma rápida trilha de treinamento durante aí a pandemia, tá? Fiz lá a ISO 27001, a prova, a certificação do Foundation, o PDP também, né, o Privacy Data Protection Foundation também, aí pela Exim. Não fiz a prova porque a Darius estava fechado lá a prova presencial, agora eles liberaram o voucher para fazer online, está agendado aí para a próxima semana, e a Practitioner, né, que também preciso fazer a prova aí para o final do ano, tá bom? Muitos de vocês já têm essa certificação, encorajo que façam, é importante, né, para boas práticas. Nosso time já tem aqui também ISO 27001, eu como marketing também fui lá entender bem esse assunto para poder conversar com vocês, tá joia? Essa trilha, né, a ISO 27001 já responde grande parte aí dos requisitos da LGPD, e quando a gente fala lá do PDPF e do PDPP, né, no Exim, ele já remete muito lá para o GDPR, né, que ela é mais robusta, né, então tem hora que estou olhando lá para o GDPR e olha para a LGPD, dá algumas confusões, né, na hora de fazer a prova toda em cima da lei europeia, tá bom? Qual é a nossa visão aqui da LGPD junto aos nossos parceiros, né? O primeiro princípio, né, nós como DataSafer, como empresa, precisamos atender a legislação. Como tem a legislação trabalhista e demais legislações, cabe também a DataSafer olhar para a lei e aquilo que nos cabe atendê-la, tá? Simples assim. Aí vem a nossa parte de atuação no mercado, e nós atuamos no mercado, foi uma decisão, né, de 4 anos atrás, de atuar junto com a nossa comunidade de MSPs. E isso tem dado muito certo. Os MSPs têm crescido, a gente tem crescido a quantidade de parceiros, e os parceiros estão crescendo, fazendo novas vendas, né? Então isso gera receita em rede, né? E nós atendemos os clientes finais de uma forma com excelência, com o atendimento de vocês, né? Isso que é bacana. Então nós saímos daquele atendimento direto para o cliente final, lá do início de 6, 7 anos atrás, viramos a chavinha 4 ou 5 anos somente com os MSPs. E é essa forma que a gente deve atuar daqui em diante, tá bom? Olhar aqui para a LGPD também como oportunidade, como mudança, né, da legislação, e o que ela traz de oportunidade como vetor de venda para nós. Quando falo nós, eu falo de vocês, tá bom? E a gente olha também como uma responsabilidade conjunta, uma responsabilidade nossa de fabricante, junto à nossa infraestrutura, junto aos nossos sistemas, de projetá-los, eles ali privacy, né, by design, security by design, né, eles iniciarem seguros, tá bom? E vocês como parceiros que fazem a gestão do serviço do cliente final, olhar para a boa prática. São vocês que acessam o sistema, geram as chaves de criptografia, né, ou vocês ou o cliente, isso a gente vai conversar daqui a pouco, né, e é importante ter essa boa prática. Quem está fazendo o atendimento lá na ponta são os nossos parceiros, tá bom? A gente olha a LGPD também e o nosso suporte como diferencial competitivo, e nós vamos fazer todo o esforço dentro da nossa limitação de pessoal, né, junto com a nossa assessoria jurídica que está fazendo parte do nosso time,
de municiá-los com conteúdos. E criar, fortalecer, né, ela já existe, né, mas fortalecer, eu acho que essa palavra correta, a cultura de segurança da informação dentro do nosso ecossistema. Tá bom? Essa é a nossa visão de LGPD dentro da parceria Arte Backup. Vou passar aqui um pouquinho da LGPD, um pouquinho do contexto, acho que muitos de vocês já viram isso, talvez eu vou aqui chovendo molhado, tá? Mas só para a gente balizar um pouquinho aí o conhecimento e onde estamos, a minha visão também, a nossa visão sobre a lei e como que a gente pode aplicá-la, tá bom? A lei veio aí para, né, de um lado, ela olha ali para os titulares de dados, olha aquilo ali como um direito fundamental, né, humano, tá certo? Como a informação de dados pessoais, como um direito, né, um direito importantíssimo, e o mercado, né, a TI, as grandes plataformas já procuram ali, né, tem muito acesso à informação e levam para o outro extremo, que é facilidade de compartilhar a informação, facilidade de acesso, né? Isso pode levar a mau uso. E levou a mau uso, né? As plataformas não nasceram pensando nisso, né? Mas elas acabaram sendo exploradas, né? Para usar os dados de forma abusiva. Um pouquinho ainda aqui do contexto, né, para quem ainda não viu, acho que vale a pena pegar lá na Netflix, né, Nada é Privado, lá o escândalo da Cambridge Analytica, que mostra lá, por exemplo, o Facebook, que tem lá 5.000 pontos, né, de traços psicológicos dos usuários, né, eles coletam esses dados, né, e as pessoas não sabiam ou estavam ocultos, né, compartilha esses dados com outra empresa, e essa empresa acaba criando campanhas direcionadas, né, e isso tem um poder grande, por exemplo, numa campanha eleitoral ali, no caso foi o Brexit, né. Vem então a GDPR, né, para tentar colocar ordem nisso. Ela já está aí há 2 anos de vida, ela respondeu a uma parte desse desafio. Alguns analistas acham que ela ainda é insuficiente, que ela não conseguiu resolver tudo. As grandes plataformas ainda estão sendo mal utilizadas. Tem um novo aqui documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Ele mostra ali também como que a gente é conduzido pelo algoritmos das redes e como que ela cria bolha, né, e como que a gente como somos suscetíveis, né, a conversar com aqueles que pensam igual, e a gente vai ficando naquela bolha, né, e o que a gente tem visto, né, criando às vezes até polos muito opostos dentro da sociedade. E é interessante, quando a gente olha, os países que mais utilizam essas plataformas são aqueles que estão com mais distensões sociais, né, que estão com polos opostos em termos de política, de visão de mundo, tá bem? Vale assistir, vale a reflexão sobre isso. A GDPR, né, a GDPR que está aí há 2 anos, e aqui um mapa de como que o mundo, né, está, como os países estão se organizando e criando as suas próprias leis de proteção de dados, né? A Comunidade Europeia fez a dela, o Brasil se espelha na GDPR, e por que a gente acha que a lei, né? Por que todo mundo acha que a lei vai pegar muito, né? As empresas de fora, né, precisam agora, dentro das suas políticas de compliance, que as suas filiais, né, atendam às regras da matriz e tenham também políticas de privacidade de dados. E a gente não quer ficar de fora desse mercado. O Brasil precisa, tem interesse de entrar lá na OCDE. E outra, né, também é um meio, às vezes, de arrecadação para o governo, né, mais uma forma aí, talvez, de gerar multa e gerar encargos para a sociedade. Essa é uma visão. A visão da receita para o governo, e nós temos aqui a visão também
da organização, de tentar organizar a bagunça que tem sido o uso de dados pessoais. Tá bom, pessoal? Passar rapidinho aqui da linha do tempo. Da linha do tempo, a gente fala aí de LGPD, ela vem lá de 2010, né? Quando começa ali a consulta dentro lá do Ministério da Justiça, chega lá, né, depois de vários trâmites, em 2018, ela foi transformada em lei, né, em lei ordinária, né, e ela ficou em 2 anos, né, para ser promulgada. Chegou agora em agosto, foi aquela correria, porque tinha uma indicação que ela valeria a partir de maio do ano que vem. Expirou, né, a medida provisória, vocês acompanharam essa história, né? O Senado foi lá e não tinha, a NPD estava aprovada, mas não estava empossada, né? O Senado deixou isso para o governo, né? O governo empossa a NPD no dia seguinte, né? No dia 26 de agosto, né? Já saiu o decreto 10.474, e a pressão aí acabou, né, dando certo, e a LGPD está vigente, e estamos aguardando as recomendações da NPD, né? Deve vir aí com o tempo, assim que ela começar a ficar operacional de verdade, tá bem? Já teve um primeiro caso aí de uma ação civil pública, eu acho que aqui de 22 de setembro, na terça-feira, se eu não me engano, tá bem? Então já tem aí uma primeira ação, mas ela está indo e voltando. Eu dei uma olhadinha lá na resposta do Ministério Público, né? O juiz não aceitou, mas já tem um embate aí de uma empresa lá que usa dados, compartilhou, venda de lista, fiz hoje uma pesquisa no site, o site está em manutenção, então já deu uma dor de cabeça para esse site, né? Ele já está fora do ar, está vendo lá como que ele se adequa, tá bem? A preocupação disso aqui é virar uma judicialização muito grande, né? Tem que tomar cuidado na mão que os nossos legisladores vão fazer, né, e a justiça também, como que vai ser julgado isso, tá bem? Bom, falando de dados, o que a lei vai tratar? Ela trata de dados pessoais e dados pessoais, no caso aqui, sensíveis, né, para evitar discriminação em casos de dados que têm origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, né, organização de caráter religioso, enfim, para que evite-se a discriminação das pessoas, né? E também de dados pessoais, né, onde a gente consegue identificar lá a pessoa natural, né? Tá bem? São esses dados que nós tratamos com os nossos parceiros, né, ou que vocês, que dá DataSafer com os parceiros, não, né, nós tratamos aqui com pessoas jurídicas, né, são os dados que nós coletamos de vocês na nossa prestação de serviço, bem tranquilo, né, os dados de vocês aqui estão bem guardados, tá bem? Quando eu falo dados, estou falando de dados de relação contratual, tá bem? Isso aqui é muito tranquilo. Aí ele fala de tratamento de dados. Vamos pensar na situação dos parceiros de vocês fazendo a venda do serviço de gerenciamento de backup. E o que a lei fala de tratamento de dados? Aí ela coloca, eu dei até uma resumida aqui, que ela coloca várias ações, né, várias operações, né, de acesso a dados, armazenamento, aí, o que nos afeta, arquivamento, coleta, comunicação, controle, enfim, está a lista aqui, mando para vocês vão ter acesso a esse PowerPoint depois. Poxa, nós vamos lá, eu como MSP, estou indo no cliente, eu não sei que dados tem lá, tá bem? Aí começa a nossa situação, né, a nossa reflexão de como que a gente vai atuar como MSP para esse cliente. O cliente tem lá os dados abertos, né, tem lá, vamos pensar aqui em arquivos, em doc, tá bem? O nosso agente de backup, ele faz a criptografia desses dados,
né? Ele faz a compactação, a criptografia desses dados na origem, e nós temos um sistema de criptografia ponta a ponta. Essa comunicação também protegida aí por SSL, e os dados armazenados aqui no data center, aqui na Ascent, também criptografados, ok? Em que momento a nossa equipe tem acesso aos dados? Nós não sabemos não sabemos nem quais são os clientes, ok? Os nossos parceiros, os provedores, que nível de serviço você está prestando para ele? Aqui a grande chave é a gente saber se os dados estão anonimizados ou não. Uma vez os dados criptografados, nós não sabemos o volume, não sabemos quais dados estão armazenados no nosso data center. E aí a lei, a nossa responsabilidade sobre esses dados diminui, né, no sentido de vazamento, nesse tipo de violação. A nossa preocupação sempre, e é o grande motivo dos clientes nos contratarem, é evitar lá situações de perda de dados, ok? Então, quando a gente olha para a LGPD, voltando, esse é um aspecto muito importante de explicar para os clientes que a nossa solução, diferente de outras soluções de mercado, ela tem criptografia de ponta a ponta, né? E uma vez que a gente não tem acesso à chave, à senha de criptografia, e não tem a condição de fazer uma pseudo-anonimização, ou seja, de poder restaurar esses arquivos, então aí é importante também saber se o parceiro tem acesso a essa chave de criptografia. Uma vez tendo acesso, pode-se configurar, então, na figura de um operador dos dados desse cliente, ok? Então vamos pegar aqui um cenário de um hospital. Nós temos lá o titular dos dados, que vai lá, vai fazer o exame, deixa lá os dados dele, né, de pessoais, ok? Exame de sangue, pressão, etc. Raio-X, ultrassom, tá lá. O nosso MSP é contratado, né? Chega lá, tem lá o servidor de arquivos para fazer backup, você não sabe quais são os arquivos, né? Faz a criptografia desses dados, aí é o momento do cliente optar por MSP, eu quero que você, no momento de extração desses dados, faça a extração para mim, tenha acesso a essa chave. Desta forma, você vai ter acesso ao conteúdo, e uma vez tendo acesso ao conteúdo, temos que tomar cuidados, né? O MSP tem que tomar cuidado de evitar o mau uso, o vazamento, e ter as boas práticas nessa gestão. Tá bem? E nós, como fabricantes, temos que ter todo o cuidado de termos soluções, né, que atenda o compliance e que sejam seguras. E é o que a gente tem feito ao longo desses 6, 7 anos. Não temos histórico de violação de dados severos nesse tempo. Tá bem? Bom, a nossa infraestrutura, né, o data center, está localizado em Campinas, na Ascent. Temos as certificações aí de alta disponibilidade, de redundância. Fizemos um investimento grande de aumentarmos a segurança no armazenamento dos nossos dados com uma tecnologia distribuída com Ceph, tá bem? E lá na infraestrutura, né, toda homologada com Tier 3, dando alta disponibilidade para facilitar os acessos aos dados, né, de forma segura. Da mesma forma, a ISAE, SSAE, né, 18, ISAE 3402, que cuida de todo aspecto de gravação, de filmagem do ambiente, de acesso seguro, de acesso restrito, né? Ninguém consegue entrar no nosso ambiente, pegar um servidor e levar embora. Mesmo se isso acontecesse, ok? Ninguém vai ter acesso aos dados de clientes, porque os dados estão lá armazenados de forma criptografada.
E um outro aspecto importante ainda de norma, né, vem a ISO 20000 de gestão de serviço, e a principal delas, a 27001, que atende a 60%, 70% da LGPD. A nossa infraestrutura está certificada, o nosso time está certificado também para ISO 27001, e para quem trabalha na parte de processos financeiros, nós temos o PCI ali tratando de todas as questões de e-commerce, tá bem? Acho que tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do Pedro. Ele perguntou assim: segundo a LGPD, se um titular de dados solicitar a exclusão desse dado, isso deve ser feito inclusive dentro dos backups, né? Os backups já efetuados. Vai ser implementado alguma forma de busca dentro dos backups em retenção? Pergunta dele. Vamos lá, deu um pouquinho de eco aqui, mas eu acho que eu entendi bem a pergunta. Bom, o titular de dados está fazendo essa pergunta lá para o cliente final, ok? É para o cliente. O cliente, de alguma forma, ele vai ter que te acionar para mudar o escopo do backup. Tranquilo. Nesse caso, tem que ser excluído. Uma vez ele deu o consentimento para esses dados, né? A gente tem que lembrar disso. Ele pode pedir a exclusão. O que pode ser feito é a exclusão dos dados, identificar onde está o dado específico desse titular, né? Aquela pasta específica, sem afetar os demais. Tá? Uma vez afetando os demais, aí é um ponto de interrogação. Opa, né? No exemplo do hospital, ele está fazendo o interesse legítimo, fazendo backup e precisa da retenção, está armazenado. Aquele usuário que pedir a exclusão, o controlador, que é o nosso cliente final, tem que solicitar para o operador fazer isso, identificar onde estão aqueles dados e eliminar lá do backup, tá bom? E retornar isso para ele, de que o procedimento foi feito. Mas é direito do titular pedir pela exclusão. Aí o Marcos perguntou também, mas se os dados estão em banco de dados, como seria essa ideia de exclusão? Aí começa a entrar a parte técnica, né? E aí que foi o meu ponto de interrogação aqui na resposta, porque isso, e como que faz ele afetando outros usuários, né? Porque eu tenho que manter a retenção dos outros, né? Então, se for possível, tecnicamente, né, de excluir aquele registro específico, ótimo, tá bem? Se não for, tem que ser dado uma justificativa com respaldo, né, do que a ANPD venha a orientar, tá bom? Bom, temos a figura do controlador dentro da LGPD, né, que tem todo o poder, né, de como, dentro das bases legais, dentro dos princípios, né, de como os dados serão tratados, que vão fazer também, vão elaborar o relatório de impacto lá dos dados pessoais, que precisam mostrar que teve o consentimento obtido do titular, né, que vai indicar quem é o DPO, isso está lá com o controlador, né, e em casos de violações, em casos de incidentes, é ele que vai comunicar aí para a NPD. E também vai adotar medidas para garantir a transparência do tratamento dos dados quando esse for baseado no legítimo interesse, tá bem? E vai adotar as práticas que a NPD venha a recomendar, tá bom? O operador, né, ele vai fazer aí o tratamento de dados em nome aí do controlador, tá? O operador atuará também como um parceiro técnico do controlador, devendo realizar o tratamento dos dados pessoais segundo as instruções fornecidas pelo controlador pelo seu cliente, tá bem? O titular dos dados aqui, ele fica um pouco longe da nossa atuação, mas é importante, né, até pela pergunta, pelo exemplo que foi dado, né, para a gente começar a entender na prática como isso pode nos afetar e afetar a nossa
nossa operação. Então, ele tem direito à confirmação da existência do tratamento. Isso quem tem que fazer é o controlador. O que o controlador pode fazer junto com vocês é pedir uma assessoria para isso, né? E a assessoria é a forma que vocês podem aumentar o escopo da sua prestação de serviço, tá bem? Acesso aos dados, e aí entra a parte de backup, correção dos dados, anonimização, que a gente falou aqui, a criptografia ajuda nisso, bloqueio e eliminação de dados excessivos, né? É importante o controlador armazenar aquilo que é necessário para ele. Dado excessivo é um risco desnecessário, né? Ele tem direito à portabilidade dos dados, a informação sobre compartilhamento de dados, com quem esses dados estão sendo compartilhados, tá bom? E a revogação do consentimento. Um cenário aqui, né, o nosso cliente, no final, lá, o cliente final de vocês, na figura do controlador, ele vai definir o tempo de retenção dos dados, quais arquivos, qual que é o escopo que precisa ser feito esses dados, se tem dados pessoais e dados pessoais sensíveis lá na origem, né? De novo, ele com a figura de controlador e ele respondendo para a NPD e ele contratando o MSP. É que o MSP pode ter um escopo de controlador. Aqui está a plataforma e você administra, né? Então você não tem mais a figura de operador. Ou então, eu tenho você como MSP faz a gestão do backup, tem acesso às chaves e numa extração, eventualmente você pode ter acesso a dados pessoais, sensíveis, e isso torna você como a figura de um operador desse controlador, tá bem? O que nosso amigo falou, lá o nosso controlador ele vai precisar entender como que esses dados serão tratados e aqui adequar na base legal. O consentimento tem que evitar aquele consentimento viciado, né? Escondido, ele tem que ser muito explícito. Talvez não é as empresas às vezes acabam optando pelo consentimento, mas esse pode ser uma das últimas opções, né? Aí tem obrigação legal pela administração pública, pelos órgãos de pesquisa, execução de contrato, exercício de direito, proteção à vida, né? Tutela de saúde, interesse legítimo na prestação do serviço, né? E proteção de crédito, tá bom? E aqui os princípios para o tratamento de dados. Tem mais uma pergunta? É uma observação que deixa eu ver aqui, o Marcos Sá, ele comentou sobre o uso da PRO6 na opção compartilhada. Se ainda vai ser possível usar a opção compartilhada por conta dos outros perfis, né, de backup. Assim, a opção compartilhada, ela não afeta a segurança, também os clientes, cada cliente recebe o relatório específico da tarefa de backup, né? Então ele acaba recebendo por tarefa. Não tem nenhum risco aqui de violação de dados de cliente, a não ser que você coloque o e-mail e mande para um cliente errado, né? Então é importante as boas práticas, tá bem? Então o uso daquela conta compartilhada lá do processo, ela não fere em nada aqui os princípios de tratamento de dados, tá bom? O controlador tem que olhar lá a finalidade, né, para fazer o tratamento de dados, né, para ter propósitos legítimos, né, se ele pede para fazer o tratamento de dados é para aquele propósito e não pode ser para outro, né, não pode ter uma deturpação. A adequação, se tiver alguma mudança no tratamento, se for compartilhar com outra empresa, o titular de dados tem que ser informado. Da necessidade, né, limitar ao mínimo de informações necessárias, né, na hora de fazer a coleta dos dados, livre acesso, né, de ter um procedimento de acesso livre e gratuito aos conteúdos, né, durante da duração e da forma, tá bom?
Tem mais uma pergunta? Tem mais duas perguntas aqui, mas acho que ainda é em relação aos slides anteriores. Tá bem. Vamos lá, o Bruno Ribeiro. Nós, como MSP, muitas das vezes realizamos testes de recuperação para validar se os arquivos estão íntegros. Nesse caso, tem alguma boa prática que devemos seguir para resguardar a TI, uma vez que teremos acesso aos dados? Boa pergunta, né? Sempre que tiver acesso aos dados, que dados são esses, né? Em sendo dados sensíveis, você tem, às vezes, é o seu técnico acessando, a responsabilidade certamente aumenta, tá bem? Daí, a sua prestação de serviço, ou você vai ter que majorar esse valor, né? Ou delimitar o escopo, tá bem? Mas, de novo, pessoal, olhar para histórico, olhar para... Já houve algum incidente, já aconteceu isso antes, né? A lei, ela tá rodando, ela está desde 2018 no forno, e de lá para cá, tivemos histórico de incidente, é um risco aceitável, né? Daí que é importante ter boas práticas dentro da sua equipe, treinamento, né? Os controles de acesso. Então a ISO 27001 vai ajudar muito nisso, para a gente ter esses tratamentos de dados. Eles já acontecem, de acontecer de uma forma segura. Isso já é feito, tá bem? O que a gente pode fazer é, poxa, como garantir, como podemos melhorar esse procedimento dentro da nossa MSP, tá bom? E o Pedro, ele perguntou se eles, né, como clientes nossos da DataSafe, eles são tidos como controladores. No caso, se os parceiros, eles são os controladores, no caso, dos dados. Olha, não vejo o MSP como controlador, né? O MSP é controlador dos dados dos seus funcionários, né? Nesse papel, sim. Então, você tem funcionário, você tem dados pessoais dele, né? Endereço, CPF, telefone, né? Filiação sindical, enfim, dados pessoais que você coletou e você tem responsabilidade sobre eles, que você vai armazenar dentro da sua rede, vai compartilhar com o seu contador, né? O seu contador torna-se, então, o seu operador, tá bem? Agora, do seu cliente, quem é o controlador é o seu cliente. É ele que coleta os dados, tá bem? E é ele que fala, que estabelece o contrato com o titular, a forma que os dados serão utilizados. Bem, você o que vai fazer na gestão de backup é operar da forma que o controlador está te orientando e na forma da sua prestação de serviço. Tá bem? Bom, ainda do princípio, né, evitar tudo isso para evitar a não discriminação, né, não ser discriminado de forma ilícita ou abusiva no uso dos dados, né, e aqui eu acho que é um dos princípios, né, importantes aí que a lei veio para segurar lá o direito do titular, tá bom? A responsabilização que a lei traz, né, em que se algo sair aí do controle, controlador, operador, podem responder por isso. De novo, né, tudo indica que a NPD vai iniciar de uma forma educativa, né, e depois punitiva, tá bom? E aqui a segurança e a prevenção, outros princípios, né, é importante documentar as medidas técnicas e administrativas que estão sendo adotadas para a proteção. Isso ajuda muito numa situação de um incidente, mostrar lá para a NPD, mostrar para o titular, se for o caso, de que todas as medidas foram adotadas e aconteceu um incidente não previsto por alguma situação, tá bom? Que não foi por dolo, né? Ou imperícia, tá bom? E aqui nós podemos ajudar muito, de novo, né, com as nossas certificações, com ISO, com processos, para a gente aumentar a nossa maturidade em segurança. As medidas de prevenção, né, então é importante mostrar o que está sendo feito e as melhorias contínuas
tanto em processos, quanto em infraestrutura, quanto em tecnologia, quanto em pessoas para atender a LGPD. Nesse gráfico aqui, a gente traz o ciclo de vida dos dados, né, desde a coleta, feita lá com o controlador, a retenção desses arquivos, o processamento, que nós não fazemos aqui, compartilhamento até o descarte. Tá? O que é importante? Olhar dentro desse processo os ativos que estão sendo envolvidos, ativos de recursos físicos, de servidores, de pessoas, né? E olhar todo esse processo e irmos melhorando aí toda a situação de proteção, tá bem? Quando a gente fala aqui de data safes, a nossa equipe tem certificação de CISP, né? E a gente tem adotado boas práticas sempre de segurança para os nossos dados e para os dados dos nossos clientes, tá bem? O ciclo aqui para elaborar, né, o controlador faz isso, vocês como MSP, se tiver uma linha também de apoio para ele, é uma outra forma de consultoria em ajudar essas empresas a gerar o relatório lá para a NPD, ter esse documento, né, de identificar os agentes de tratamento e o encarregado, né, alguns parceiros nossos, alguns MSPs, poderão ser os GPOs dessas empresas, tá? Identificar a necessidade de elaborar o relatório, descrever a forma de tratamento, identificar as partes interessadas consultadas, descrever necessidade de proporcionalidade, identificar e avaliar os riscos, né? Identificar medidas para tratar os riscos, aprovar o relatório e manter esse ciclo de revisão, tá bom? Um processo aqui de avaliação de risco, né, de classificação, de uma medida, uma matriz ali onde a gente tem a probabilidade de que aquele risco venha a ocorrer, e o impacto daquilo para o cliente, né? Por exemplo, um acesso não autorizado em lista de clientes. Qual que é a probabilidade? Poxa, é muito baixa, porque só uma pessoa faz isso, e é só na rede interna, com impacto elevado, o nível de risco amarelinho aqui, moderado. Vamos tratar, tá bem? Modificação não autorizada em lista de clientes, né? Probabilidade, poxa, já é maior, impacto muito grande. Poxa, tenho que tratar para evitar esse risco, tá bem? Aí os deveres dos agentes, que a gente traz aqui, do controlador e do operador, de respeitar os direitos dos titulares, respeitar princípios e bases legais de tratamento, notificar a NPD titular em caso de incidentes relevantes, né? Gerar o relatório de impacto e indicar lá o encarregado. Manter os registros das operações de tratamento, os nossos logs, backup, a parte de proteção de dados, é importante, a gente já faz isso há um bom tempo, né? E adotar padrões para realizar o tratamento conforme as instruções do controlador e da ANPD. A lei traz as sanções, né, que assim como lá na Europa, elas deverão vir sendo aplicadas de forma gradativa, é assim que se espera. Tá? Primeiro, advertência e medidas corretivas, multas de 2% do faturamento, até limite de 50 milhões. Às vezes as pessoas olham muito para a multa, mas o que mais pega talvez é o item 3 aqui, que é a reputação do negócio. Né? Evitar uma situação de vazamento, para não colocar a nossa empresa, o nosso ecossistema, né, aí em dificuldade. Multas diárias, publicização da infração no seu site, né, informar isso para o cliente, informar para a NPD, o bloqueio dos dados pessoais, né, e a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses, e outras as sanções que pode vir a acontecer. Tá bem? O que estamos fazendo aqui na DataSafer, fica aqui o canal que criamos, né, o e-mail de po@datasafer.com.br, nós criamos um comitê aqui dentro, formado aqui pelos nossos gestores. Nós não temos ainda a figura de um DPO, né, nós temos o nosso comitê, então estamos olhando isso com muito cuidado e contando com uma assessoria jurídica,
né, os meus diretores participam do comitê, e eu participo do comitê com uma visão de marketing e o que os nossos parceiros estão trazendo. Então, eu sou a temperatura, espero ser a voz de vocês dentro do nosso comitê, tá bem? E fico à disposição mesmo da comunidade. O suporte de marketing, que farei junto com a equipe, e fica aqui o convite para próximos webinars. A ideia é de trazer também convidados aí para falar de LGPD, falar de boas práticas de segurança. O nosso marketing vai criar materiais de apoio, revisar modelos de contrato. Nós temos um termo de privacidade da DataSafer, estamos elaborando um para os parceiros, tá? Ajustar a nossa proposta comercial, podemos fazer isso tudo em 4 mãos. A geração de conteúdos, né, no nosso blog, para vocês também compartilhar esse assunto e ser um vetor aí para trazer novos clientes, tá bom? Atualizamos o nosso material de apresentação, vamos atualizá-lo novamente agora com LGPD e criamos aí o canal do DPO, tá bem? Pessoal, espero ter contribuído aí com vocês. Essa apresentação foi o objetivo de trazer assim, de forma bem transparente nossa posição e que vocês fiquem tranquilos que a nossa infraestrutura, nós estamos investindo em pessoas, olhando para processos e olhando para a legislação e ouvindo a comunidade, tá bem? Fico à disposição de vocês. Obrigado.